Fala, rapaziada que acompanha o canal MC Vasco Play. Comentamos no último vídeo onde estava eu e o Thiago que a gente tentaria fazer quadros diferentes, uma fase nova do canal. E esse primeiro quadro, né, para estrear essa fase nova, vai ser uma tier list sobre o Payet, nosso camisa 10. Já está mais de 2 temporadas aqui, está chegando na reta final do seu contrato. Surge esse debate entre a torcida se o Payet deveria ficar ou não. Surge o debate se o Payet decepcionou ou não com a camisa do Vasco. Então, no vídeo de hoje, a gente veio listar assim, os camisas 10 que vestiram a 10 ou fizeram a posição de meia armador aí de 2010 para cá. E vamos listar se jogou a mais do que o Payet ou jogou menos. Aqui quem vai estar comigo nesse caminho vai ser o Thiago e o Berbet. Para iniciar o vídeo, eu queria falar, qual é a avaliação de vocês do Payet até agora na passagem pelo Vasco? Boa noite, rapaziada. Foi um prazer estar aqui com vocês, rapaziada do canal MCV Play. Pedir também a inscrição, pedir o like aí, ativar o sininho e tudo mais para vocês continuarem acompanhando esse tipo de conteúdo diferenciado que a gente está trazendo aqui para vocês. E, cara, eu acho que o Payet teve seus pontos muito positivos no Vasco. Eu sou da opinião que deveria renovar com o cara, pelo menos até o fim desse ano. É um jogador que eu acho que ele traz o diferente, por mais que ele não não esteja tendo partidas brilhantes todos os jogos, não está mais naquele auge físico, está com 38, se não me engano. Então, passou, cara, essa é a verdade, e a gente tem que aceitar isso, mas ele ainda traz algumas coisas diferentes, tem algumas partidas que ele brilha muito, e eu acho que isso é o tipo de coisa que é muito necessário numa equipe, cara. Então, se puder continuar pagando o salário dele, tem que continuar com o jogador, estender até onde dá, porque é um jogador extra classe na minha visão. Cara, então, eu classifico a passagem dele pelo Vasco como razoável, tá? Porque acho que ele foi, sim, decisivo em alguns momentos, principalmente na temporada de chegada dele ali em 2023, né? Gol contra o América Mineiro, que é o mais emblemático, né, de falta. O gol também contra o Fortaleza em São Januário, que também foi importante, né, numa situação que ele era muito cobrado, ainda é, de chutar de fora da área. Sou muito fã do Payet desde a época dele do West Ham, né? Eu acompanho bastante assiduamente a Premier League, numa fase que o meu time de lá era muito bom, né? Tava brigando pelo título, hoje em dia, infelizmente, não, né? O time que eu mais gosto de lá ficou um pouco atrás. Mas, assim, não acreditei, a gente estava conversando em off aqui antes de começar, né? Não acreditei quando ele veio assim, mas buscando, apurando as informações, foi se tornando mais plausível, né? Essa vinda dele para o Vasco da Gama. Acho que se esperava um pouco mais dele, ele acabou não conseguindo concretizar, claro, pelo seu auge, né? Mas ele já veio ali no momento já de queda, tanto física como técnica. Eu acho que, assim, por uma questão de amplitude no elenco, né, de jogadores de qualidade que consigam ali, na teoria, manter o nível na hora da substituição, acho que ele seria importante, como o Thiago falou aí, a renovação até o final do ano. Algo mais do que isso, acho um pouco incoerente, na minha opinião, mas acho que até o final dessa temporada, acho que é plausível. Ele não tá num momento tão bom, né? Parece que ele tá um pouco desconexo, não fez uma partida assim tão brilhante contra o Nova Iguaçu, foi bem discreto. E contra o Flamengo também ele errou alguns passes bobos, então, mas mesmo assim eu continuo confiando no Payet. Eu acho que se a galera cobra ele é porque a gente só cobra de quem a gente sabe que pode entregar, que tem potencial. Então, com certeza, o Payet é um cara diferente que tem a capacidade de achar, né, de construir jogadas que outros jogadores não conseguem. Então, acho que é isso. Acho que até o momento foi uma passagem razoável. Só para complementar, ele é esse cara e também tem uma partida, pô, que eu acho que para mim foi a grande partida dele com a camisa do Vasco, foi contra o Bahia, que, pô, deu assistência, fez golaço de fora da área, inclusive, é uma coisa que faz falta, cara. Eu pelo menos, gostaria de ver o Payet, bom, quem joga FIFA sabe, né, cara, um cara que sempre teve um chutaço, então tinha que usar o chute, né, cara. Então, ver o Payet fazendo esses gols é sempre muito legal. Já para apresentar aqui os nossos candidatos a melhor ou pior que o Payet, vamos começar com um cara que é ídolo de muita gente, que pegou aí essa fase bambiando aí do Vascão, cara. Carlos Alberto, cara. Carlos Alberto Trancinha, CA19. Eu
Assim, eu só não colocaria no unânime porque eu tenho alguém que mora aqui no meu coração e tem uma casinha especial aqui, mas para mim jogou mais. Para mim jogou mais. Eu vou nessa mesma linha do Thiago. Eu acho que tecnicamente o Payet não deve a ninguém aí. Eu acho que o Payet até pode ser um dos melhores. Eu acho que a gente vai brigar ali tecnicamente com o Nenê. Eu acho que ele é até super. Nenê, Coutinho, mas eu acho que tecnicamente, assim, o que o Payet faz com a bola é de se admirar. Eu acho que questão técnica é muito acima. Pena que ele veio já com essa idade. Eu acho que o Carlos Alberto, que chegou no Vasco jovem, ainda com 24 anos, por mais que tenha rodado em vários times, teve sua história, foi muito importante na nossa primeira Série B. Eu acho que o Carlos Alberto jogou mais, sim. Concordo plenamente. Acho que ele é maior no Vasco, não melhor do que o Payet. Concordo que jogou mais. Beleza, então Carlos Alberto na prateleira de jogou mais. E já pegar aqui um jogador que talvez abra alguma das outras prateleiras aí, Marlone. Moleque vindo da base, se não me engano, né? Naquele período complicado do Vasco. Cara, eu colocaria o Marlone. Ele teve crescimento na carreira depois de jogar no Vasco, rodou alguns times, jogou no Sport, jogou no Corinthians, se não me engano. Ele foi do Vasco pro Cruzeiro. O Cruzeiro, aquele Cruzeiro bicampeão brasileiro. Isso. Ele foi grande reforço lá. Teve expectativa. Sim. Acabou, eu acho que pode ser encaixado ali numa promessa que não rendeu o que esperava, né, o Marlone? Foi ótimo. Baita observação, assim. Pra mim, pra vocês é o quê? Discreto? Jogou menos. Jogou menos? Eu tinha. Pode ir, Bebit. Não, a princípio jogou menos mesmo, que eu iria falar, entendeu? Porque vamos ver ali como é que vai ficar a disposição do discreto. Eu tinha na minha cabeça que o Marlone jogou poucas partidas pelo Vasco. Eu lembro muito dele naquele período ali de 2013. Achei que tinha jogado pouco, né? Mas, cara, com a camisa do Vasco, o Marlone jogou 44 jogos. Jogou muita partida. Teve 4 gols, 6 assistências. Mas eu acho que o entorno ali não ajudou muito. Ele conseguiu se destacar minimamente, tanto que foi pro Cruzeiro. Mas acho que foi menos decisivo. A gente pode usar a palavra decisivo. O Payet conseguiu ajudar o Vasco a livrar do rebaixamento. O Marlone ainda era muito jovem, conseguiu contribuir, mas não livrou aquele Vasco que era muito ruim do rebaixamento. Né? Então acho que dá para ficar abaixo. Vamos de jogou menos, então. E já agora, um cara dali do mesmo período, aquele período complicado do Vasco. Pouco tempo. Pedro Quem, discreto, né? Todos concordam? Então Sim. Vamos de Pedro Quem abrindo aí. Também um cara que se esperava muito, não entregou também, muita lesão, problema no joelho. O Douglas foge, né? Foge? Ih, não, pode falar, desculpa. Pode o Pedro Quem era mais lembrado pelo nome do que dentro de campo, né? Sempre tinha uma piadinha com Pedro Quem. Sempre tinha essa. Pedro Quem? E o Douglas? Mesmo período também. Douglas jogou mais, sem dúvida. Jogou mais que eu acho essa complicada. Ele tem uns gols decisivos, né? Sim. Cara, eu acho que pro momento ele foi a liderança técnica ali, meteu aquele gol lá de falta que acabou não sendo validado também. Eu acho que na história do Vasco ele é mais relevante do que o Payet. Por isso que eu colocaria que jogou mais. E tu, cara, eu recorri aos números, e me surpreendeu, tá? O Douglas jogou 1 ano pelo Vasco, né? Foi aquela Série B de 2014, bateu na trave no título carioca, né? Meteram a mão na gente com aquele gol impedido, deveria ter sido campeão carioca. O Douglas fez 53 jogos e 14 gols. Fez muito gol naquela Série B. Me surpreendeu, que a princípio acho que colocaria abaixo por esses números. Acho que foi o líder técnico daquele time junto com o Kleber, né? Conseguiu fazer o acesso para o Vasco naquela temporada. Eu acho que eu vou botar o Douglas acima. Douglas foi acima do Payet. Acompanho vocês. Afinal, na Série B não, desculpa, na temporada 2023, o Payet ainda demorou um pouquinho para engrenar, ficou um pouco no banco, o Ramon não gostava de colocá-lo ali logo de primeira, então, dado esses argumentos, jogou mais Douglas. E agora? Poupa tempo. Unânime. Unânime, né? Esse cara, eu tenho um carinho gigantesco por esse cara. Uma das grandes frustrações é esse cara não ter voltado pro Vasco. Mas quase ficou próximo, inclusive, no São Paulo, na época que ele estava no São Paulo. Não, e o Diego...
O Diego hoje fala todos os cantos, né? Acompanha muito o Vasco. Tem um canal, inclusive, toda hora ele palpita a favor do Vasco. O Diego, assumidamente vascaíno, pô, ele jogou muito com a camisa do Vasco. Eu acho que foi o auge da carreira dele, assim, tem discussão, porque é um grande jogador. Mas até um debate, né? Eu acho que o Diego jogou mais pelo Vasco do que o Nenê. Foi num curto espaço de tempo. Mas acho que o Diego jogou muita bola no Vasco. O entorno ajudava muito também, né, cara? Demais, o entorno ali, demais, ele olhava pro lado. Pô, diversos 2 gols assim que tu pode lembrar. Os 3 gols, na verdade, aquela partida contra o Cruzeiro no Parque do Sabiá. Pô, sacanagem. Aquele gol contra o Lanús também, que, porra, absurdo. Pô, aquele gol é meio Roberto, né, cara? Pô, aquele gol é absurdo. Dá o chapéu que a torcida tava meio que vaiando ele, aí ele vai lá, bate palma pra mim, tipo, eu sou foda. Não, o Diego é foda. Não, ele tinha uma coisa que meu pai, inclusive, falava muito. Ele jogava quando ele queria, tinha jogo que não era... Ele não tava muito afim, mas quando ele queria, meu amigo, sai da frente que o homem o homem engolia todo mundo, então é unânime, né? Unânime. Sim. Que é unânime. Ok. Diego Souza e agora o velho, o Nena. E aí? Jogou mais, com Jogou certeza. mais, né? O Nena... Muito importante. Mas é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Uma pergunta. A gente vai botar só um na prateleira de unânime? Porque se a gente... Porque eu acho injusto com o Nenê a gente botar o Nenê ali na prateleira do Carlos Alberto e do Douglas. Eu acho que ele tá mais próximo do Diego do que desses dois. Sim, concordo que sim, mas é aquilo, né? A palavra unânime, acho que ela lembra esse que é o ponto. Entendeu? Tem que ter uma exclusividade, não? Tem que ter aquele o lugar único, né? Mas se o Thiago concordar com você, pode colocar ali no unânime, sem problema. Mas assim, eu pelo menos vi uma galera criticando o Nenê. Não dá pra criticar o Nenê, gente. Cara, assim, ele é um cara que já expressou muita gratidão pelo Vasco, já ficou nos nossos momentos mais difíceis também, de vários, ele ficou em muitos deles. Mas assim, cara, eu também prefiro que a gente tenha essa figura do unânime exclusiva, entendeu? Assim, eu consigo deixar o Nenê aqui, cara. Pô, sim, jogou mais no limite pro unânime também. Mas, pô, o Diego Souza foi espetacular, assim, futebolisticamente falando, cara, ele jogou muito, assim, então eu queria ter essa... Tem que ter aquela polêmicazinha também no vídeo, né, Gustavo? Pelo amor de Deus, né? Não, vou aceitar a democracia, mas só reiterar o quanto o Nenê jogou com a camisa do Vasco. Porra, o Nenê jogou muita bola. É um exercício que eu acho que o torcedor Vasco não quer lembrar muito de Série B, né? Mas se a gente for ver, tem um corte do GE, tem um vídeo do GE, né? Que é todos os gols do Vasco na Série B de 22, a Série B que a gente sobe. É impressionante como o Nenê está envolvido em quase todos os lances. Sim. Quando não é gol, quando não é assistência, ele está envolvido de alguma forma. O Nenê foi primordial para aquele acesso, é um cara que a gente tem um carinho. Eu acho que vai ser o grande clube da carreira dele, assim que quando o Nenê se aposentar, o time que o pessoal vai lembrar do Nenê, vai relacionar a imagem do Nenê, vai ser o Vasco, assim. O Vasco e PSG, né? Então, e eu também queria dizer, cara, eu acho que ele é um dos mais decisivos dessa lista aí, se não mais com a camisa do Vasco, cara, te falar. É verdade. Isso aí não entra na briga? O Diego perdeu um gol aí que poderia ter mudado a história do Vasco. E aí? Pô, Thiago. Brincadeira, hein, Thiago? Assim, cara... cara, mas eu não sei, eu acho que você citou, cara, o auge da carreira do Diego Souza foi com a camisa do Vasco. Acho que isso é uma parada que conta muito, né? Perdeu aquele gol, mas o gol contra o Cruzeiro também é emblemático, que nem o Berbert falou, né? Pô, um gol... Então, as passagens, né, na verdade, do Nenê pelo Vasco foram emblemáticas por conta do que? Ele chegou primeiro ali, não conseguiu, ele jogou muito, não conseguiu evitar mesmo assim que o Vasco caísse, pô, ele chamou a atenção de muito clube, né? Muito clube queria ele, falou assim, não, o Vasco vai cair, agora vai ser mais fácil tirar. Ele mesmo assim preferiu ficar, jogou a Série B, né, também, foi decisivo, e ali depois, em 2022 também, né, ele retornou, depois daquele ano desastroso, o pior ano da história do Vasco, que não conseguiu subir, ele retornou, né, e também, de novo, foi importante. Então, nos momentos em que o Vasco precisou de ajuda, ele teve ali para ajudar, sabe? Então, por isso que eu acho que é emblemático. Mas
Se vocês acharem que ele tem que ficar ali no unânime também, sem problema nenhum. Dá para Não, dividir a gente ali já o decidiu, Diego. já foi a democracia, mas acho que, para a gente resumir, eu acho que o Diego foi melhor do que o Nenê, mas o Nenê foi maior do que o Diego para a história do Vasco. Eu acho que fica Sim, justo essa avaliação. Concorda, pode Thiago? ser. Concordo com você sim. Ainda mais pela. Não é todo jogador que aguenta, com a pompa que tinha, com o futebol que tinha, que aguentaria o que o Nenê aguentou. Então, não tem como não concordar. O grande ponto é que o Nenê não teve nenhuma conquista de peso no Vasco, né? Foi o Carioca, se eu não me engano. E o Diego, o Diego foi um dos principais jogadores ali da conquista da Copa do Brasil, né? Então, essa parte do maior é complicada, não É sei. complicado. Ainda mais os atacantes que o Nenê teve que pifar e a companhia que o Diego Souza teve nem se compara, né, cara? É uma coisa que pesa muito contra. Mas, de bola jogada e jogador, o Diego Souza jogou muito. Então, para já introduzir o nosso próximo candidato, época de Nenê, o pós-Nenê. O Nenê foi para São Paulo, se eu não me engano. Eles jogaram juntos, pô. Chegaram a jogar. Chegaram a jogar no final do ano, né? Quando o Aquele Nenê jogo ainda contra o estava Santos foi jogando, um gol de cada. Essa foto aqui é no jogo, é no jogo contra o Santos. o Evander estava jogando de segundo volante junto com o Nenê. Aí assim que o Nenê sai, o Evander assume a camisa 10 ali né? na Libertadores, faz alguns bons jogos. Mas eu acho que ele é muito parecido com o Marlone, assim, é um corte curto, assim, um jogador que veio da base, conseguiu se destacar, pegou um pouco de... A torcida pegou um pouco de birra, né? Eu lembro daquela polêmica envolvendo a foto do Evander. Eu acho que fica ali abaixo. O Evander jogou menos do que o Payet, mas teve um burburinho, né? O Evander chegou a cavar, né, a volta dele no Vasco. Se o Evander voltasse hoje com o que ele apresenta ali na Liga Americana, eu acho que poderia jogar mais. Ele cavou até no rival, pô. Cavou até no rival. O momento tá cavando tudo, mas assim, eu acho que pesou um pouquinho contra ele também na avaliação da torcida essa questão de ser o herdeiro do Nenê, né, cara? O Nenê vinha carregando muita coisa nas costas, é um cara que tinha cacife para isso, já tinha lá seus 30 e poucos anos, é um cara, Highlander do futebol, nem sei quantos anos mais o Nenê tem, mas assim... 44, eu acho. Então, já tava velho naquela época e já conseguia, suportava a pressão quando o time jogava mal, quando não rendia, e tudo caiu sobre as costas do Evander, ainda mais numa temporada de Libertadores, que foi o que aconteceu, e não conseguiu render. Concorda, Berbert? Cara, então, eu também acho que ele foi uma promessa que acabou não conseguindo corresponder às expectativas que foram criadas sobre ele, pela técnica e tal, mas ele era um pouco do que foi o Diego Souza, né? Jogava quando queria, e a torcida pegou essa birra com ele por ele ser um jogador mais lento, mais técnico, né? Então, o Evander era sem sangue e tal, agora que ele tá longe, todo mundo fala que sente saudade, que ele poderia voltar, né? Mas é como a gente estava ali na live, o cara falando do Estevão em comparação ao Arraian. Meu parceiro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre mais Não tem verde. jeito. Então, também acho que ele jogou menos que o Payet, né? Poderia ter jogado mais, porém jogou menos. Potencial tinha. E agora, o homem que parou o Brasil. Thiago Galhardo. No Santa Cruz. No Nível Santa contratação, Cruz. nível Neymar. Causou polêmica, enferveceu vestiários por aí. Eu acho que ele jogou mais que o Payet no Vasco, viu? Porque o cara foi decisivo pro Vasco não cair ao lado ali do nosso querido Maxi Lopes. Maxi Lopes, exatamente. Eu acho que ele jogou mais que o Payet. E aí, cara, Gustavão? Polêmica. Difícil essa, cara. É polêmica. Eu acho que o Thiago Galhardo podia ficar na mesma prateleira ali. Tipo, foi muito parecido, assim. Eu vou pesar pro abaixo, porque eu acho que o Payet foi mais decisivo. Em algum momento até parece, assim, porque o Thiago Galhardo não foi um titular absoluto durante a passagem dele pelo Vasco. O Payet é a mesma coisa, né? O Payet vai terminar tendo um período curto como titular, assim. Eu acho que é muito similar os dois, mas eu vou pesar para baixo o Thiago Galhardo, porque eu acho que pesa muito a contribuição ali com o gol do América e o gol do Fortaleza para o Payet. Porque, realmente, assim, se não tivesse esses gols, o Vasco teria caído. Com o Thiago Galhardo, assim, eu acho que ele não tem esses gols, assim, que marcam, assim, a passagem dele. Fica mais na conta do Maxi, né? Esses gols mais decisivos, assim. Cara, eu vou concordar com o Gustavo aqui. Eu vou deixar o Thiago Galhardo
tendendo ali pro jogou menos, por mais que tenha sido bem essa coisa mesmo, era um 12º jogador em certo período, mas, cara, o gol do Payet contra o América Mineiro é um divisor de águas total, assim, é uma coisa meio que até, teve uma parada meio que irritou no Twitter na época, que foi uma coisa meio divina de Roberto Dinamite ali, eu achei Teve isso muito, o áudio muito bonito. do Rodrigo Dinamite, Do né? Falando Rodrigo. que a Ele irmã dele fez. apontando. Pô. E Tia Moá, ele apontando aqui pro pet, né, do Roberto Dinamite. Eu vi esse vídeo do Rodrigo aí falando que acho que ela sonhou, né, que o pai dele tinha descido, feito gol, né? Não, e depois absurdo. teve um vídeo de comparação, né, do gol dele no Maracanã, se eu não me engano, de falta, com o do Payet, pô, muito semelhante, Acho muito que foi em São parecido. Januário mesmo, ali naquele mesmo cantinho, muito parecido. Isso, Não, verdade. Acho que no mesmo gol, na verdade. é de arrepiar, arrepiar. Então, dá esse benefício pro Payet, né, cara? Pô, foi espetacular essa Cara, questão é aí. muito difícil avaliar o Payet, cara, porque ele tem essa questão do lúdico que pesa pra cima, mas se a gente avaliar também é decepcionante. É difícil a gente avaliar o Payet, cara. Porque eu acho que boa parte da torcida, eu acho que é muito 50-50, porque teve muita gente que criou um carinho pelo Payet, por ser um cara que já tinha renome, mas por outro lado o pessoal pesa, pô, cara, um cara que ganha um salário muito alto, teria que render muito mais. É difícil a gente avaliar o Payet, né? Sim, tem a questão das lesões também, né? Complicaram um pouquinho. Por exemplo, início do ano passado, perdão, ele teve um início de Carioca que prometeu muito, assim. Eu estive no jogo contra o Botafogo, que, cara, só faltou fazer chover, cara. Domínio de letra, driblou o time do Botafogo lá na zaga, enfim, tava voando. Você tá falando do jogo no Newton Santos, né? Aquele no Carioca, Newton Santos. Isso aí mesmo, que o Vasco ganhou de foi 4-2, né? Foi um dia antes do meu aniversário. Pô, que baita presente de aniversário, que loucura. O presente do homem, ó. E agora, introduzir ali um cara que eu acho que é poupa-tempo, hein, rapaziada? Bruno César. É unanimidade na última prateleira. Na frente de Pedro quem? Tanto faz, ele jogou mais com um pouco mais que o Pedro Quem, cara. Então, cara, acho que não, cara. O Bruno César veio com uma expectativa, cara. Era um cara que veio direto do Sporting lá de Portugal. Eu acho que boa parte da passagem dele ele acaba nem jogando. Era um cara que era reserva. Acho que teve um período que nem era relacionado. Ele teve um golaço contra o Fluminense. Isso que eu ia falar. Gol de falta contra o Fluminense. Esse jogo aí foi importante. Mas essa época também o Fluminense podia fazer o que quisesse, né? Ganhar do Vasco. Dois zagueiros expulsos no mesmo jogo. Meu Deus do céu. Pô, lembro muito desse jogo. 11 da manhã. Caralho, é complicado, né? Sol torando. Benítez. Esse vai ser polêmico também. Benítez. Cara. Esse vai ser polêmico. Peça importante de 2020. O problema dele é com lesão, né, cara? Eu acho que o argumento para decifrar a prateleira dele. Qual era o objetivo do Benítez ali na temporada, né? Livrar o Vasco do rebaixamento. Ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu. Quando jogou, pela frequência, eu acho que jogou menos, né? Pelo jogou que menos. Ele tinha que entregar, jogou menos que o Payet. Então, Benítez na prateleira de jogo. Mas era um cara com muita qualidade, assim. É um jogador que, se não tivesse a questão das lesões, eu acho que ele teria um nível de carreira muito acima, assim. Ele subiu como uma grande promessa, né? A questão é que ele não conseguia ter uma sequência de 3 jogos. Não é nem sequência de 10, né? De 3 ele não conseguia ter. Era muito difícil a questão física do Benítez, né? E sofreu com isso também no América Mineiro, se eu não me engano. Ele tinha boas partidas, boas partidas, e ele só... Na seguinte já problema, lesão muscular, grau 1, grau 2, e aí ficava semanas e semanas fora. Então, falando de um cara ali do mesmo período, que fazia um pouco mais aquele meio ponta, né? Aquele meio ala, Marquinhos Gabriel. Cara... Discretinho? Discreto. Cara, não sei porque ele teve um bom momento com o Martim Benítez, com o Fernando Diniz. Ele teve um bom momento, mas... Cara, eu não gosto nem um pouco do Marquinhos Gabriel, que eu achei ele um jogador fraco. O problema é que ele foi contratado na época também para ser um camisa 10, algo que ele nunca foi na carreira dele, né? Esse que é o ponto, então... Eu tenho pesadelos com esse Vasco de 2021, cara. Acho que todo mundo ali, o elenco todo de 21, com exceção do Nenê, que chegou ali no final, tem que estar na última partida. Era um time muito badalado que não
como é que eu posso dizer? Não Entregou deu liga. nada. Não deu liga, né? Começou lá por aquela estreia no Brasileiro. Meu Deus, estamos de 3-0 pro Operário dentro de São Januário. Jesus Meu amado. Deus. Vamos lembrar disso não, vamos lembrar disso não. Lembrou disso, nem lembrava desse jogo. Discreto. Então, Assim como o Morata, acho que é poupa tempo também. Morata é poupa tempo. Ele tá mais pela polêmica, né? Jogou com a 10, usou a camisa 10 de um dia Roberto Dinamite, de eterno Roberto Dinamite. E tirou a 10 do Nenê, né? Porque se vocês lembrarem, o Nenê volta pro Vasco e não pega a 10 por conta do Morato, né? Nossa, verdade, usou a 77, né, cara? Imagina o Nenê chegando no vestiário. Enfim, A 10 não, papai, já tem dono. Porra. Então vamos lá. Morato, muito bem-vindo. O Bruno Coisa também, esqueci o nome dele, o sobrenome. Bruno Nazário. Bruno Nazário também, discreto. Um reserva ali naquele mesmo período, esse período foi sombrio. Discreto. O Nazário é de 2021, né? 2021, 2022. Ele chegou a ficar... Ele não ficou na reta final, né, do time que subiu, não, né? Ele saiu antes. Ele saiu antes. Era um cara que... No Atlético Paranaense. Botafogo também, ele jogou bem no Botafogo. Jogou com o Pedro Raul no Botafogo, se eu não me engano. Isso. E agora? Vamos ver. Polêmica. E aí, quem começa? Eu, Coutinho... Vou começar. Então vai lá. Eu acho que o Coutinho vai jogar mais do que o Paê com a camisa do Vasco. Eu tenho essa expectativa. Não é agora. Tá, vou começar minha argumentação com a expectativa que eu acho que ele vai jogar mais. Mas hoje, estamos gravando em março de 2025, o Coutinho apresentou menos do que o Paê até agora, eu acho. Eu acho que em questão de ser decisivo, reiterando, eu acho que o Coutinho vai jogar mais, tem potencial para jogar mais, é um jogador mais jovem. Eu acredito na crescente do Coutinho, ainda mais agora nessa temporada 2025. Eu acho que o Nuno vai ajudar muito ele, o Garré, com companhias melhores. Eu acho que a tendência é que o rendimento do Coutinho evolua. Mas com o que ele teve, que foi uma temporada 2024 decepcionante, a gente esperava o Coutinho ser um cara que ia decidir ali naquela reta final de Copa do Brasil, um cara que iria levar o Vasco à Libertadores. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que o Paê jogou mais do que o Coutinho até agora, em março de 2025. Ok. Concordo. Okay. Eu concordo. Eu acho que na questão de ser decisivo também, sabe? O ponto de ser decisivo, não tem nem como a gente levar em consideração a primeira passagem ali do Coutinho, que ela foi bem curta também, né, antes de sair para a Inter de Milão. Então, assim, ele tá num melhor momento agora que o Paê, né? Mas até mesmo no ano passado o Paê foi melhor do que ele. Acho que até esse ano em si, ali bem no comecinho, o Paê estava um pouco acima do Coutinho, pelo menos na minha opinião. Mas, no geral, acho que ele até aqui jogou menos. Acho que ele vai jogar mais também. Mas até aqui, até o momento, acho que ele jogou menos, assim, no ponto de vista de ser decisivo mesmo. Perfeito. Então, já tá no jogou menos. Mas, assim, eu sou um cara fã do Coutinho, pessoalmente. Gosto muito do Coutinho. Gostaria de colocá-lo no jogou mais, porém, ainda não dá. Talvez no final dessa temporada, se a gente refizer essa tier list, o Coutinho suba aí de prateleira. Mas, por enquanto, o Couto tá entre os que jogou menos, foi o que jogou mais. Mas, Concordo. por enquanto, ainda tá ali. Então é isso, rapaziada. Assim a gente finaliza a nossa tier list. Opiniões, o que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários também, a galera, por favor, né? Se vocês contestam alguma coisa, acham que tinha que ter mais alguém no unânime, se for no unânime, né? No caso ali, o Nenê e aquilo, né, cara? E aí, o que vocês acham? Mudaria alguém? Mudaria alguém? Dá para colocar o Thiago Galhardo ali acima, jogou mais do que o Paê, por exemplo? Né? Lançada polêmica. Enfim. Pedir também pro pessoal comentar a opinião deles sobre a passagem do Paê, né? O nosso protagonista da tier list aí. O que vocês acharam da passagem do Paê? Era um cara que veio com muita expectativa. Deixem aí embaixo nos comentários. Comentem também se vocês gostaram desse estilo de vídeo. É um estilo de vídeo diferente. Se vocês gostaram, vai ser muito importante os comentários. Deem sugestões de temas, né, de outras tier lists envolvendo o Vasco. A gente pode brincar aqui com várias. Uniforme mais bonito. Pensa aí, tem várias opções aí pra gente brincar de tier list, mas é para isso, para terem outros vídeos, vai ser muito importante os comentários de vocês, né? É isso, com certeza.
Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a Tira o próxima. print aí também, ó. O print, pô. cadê o pé, rapaziada? Tirar o print aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.